Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Ele ajeitando esses pontos, né? Não vou menosprezar e esquecer o Rafa, né? Que tá aí também na cabeça, brigando para ir ali pro top 6, pro top 5. Mas se o Jordan Vieira comentou sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O que tu acompanhou de competição? Acompanhou o Pro, pelo menos? Também não? Pela rede, né? Não vi mas aqui o ao Pro vivo. tava mais óbvio, né? É. Eu tinha falado isso antes, no podcast mais cedo. Porque o pessoal tava naquela do Pérez e tal, que podia ser um Dark Horse, talvez, que tava um tempo sem competir. Teve uma boa evolução. Eu falei, cara, mas evolução por evolução, pose a pose, músculo também, analisando musculatura, né, de cada um. Acho que o Goodwin leva vantagem em cima disso. É que eu vi um comentário, cara, dizendo que ele ganhou 12 quilos de um ano para outro. Aí eu me questionei em relação à condição dele. Foi aí que eu... Sim. Porra, 12 quilos. Tu acha que dá para ganhar, Jorlan, 12 quilos de um ano para outro? Cara, eu acho muito difícil não vir gordura junto, né, e tudo mais. Até porque quando eu acompanhava bem ali as revistas antigas, né, que tinha traduzidas já Flex, aí tinha Super Treino, aquelas coisas. É uma matéria do Rony Coleman, ele falando que sólido ele ganhava 3 quilos de massa, que era o máximo que um corpo conseguia atingir. Porque se você colocar 3 quilos, pega uma anilha de 3 quilos e bota isso em massa corporal de músculo. É muita coisa para desenvolver aquilo. Porque quem conhece um processo fisiológico de construção de fibra, sabe que é uma parada muito minuciosa. É que é muito treino, dieta e descanso e tempo. Então, 12 quilos de massa bruta. É 1 quilo por mês, 250 gramas é 1 quilo por mês. 250 gramas de músculo por semana, cara. Entendeu? É muita então, coisa. Tipo, não sei, só se fosse, sei lá, uma coisa muito doida, João, assim. Muito bife. O João, ele competiu mais leve. maior e mais denso, mais cortado, só que aparentando ser, tá maior visualmente assim, que eu diria que o João tá maior e mais seco. Sim. Só que se perguntar o peso do ano passado em relação ao ano passado para esse, mas se perguntar o peso em relação ao ano passado para esse, tá mais leve, pô. Eu acredito que isso é até irrelevante. Eu falei isso ontem também numa outra pauta que a gente levantou aqui. O fisiculturismo é um esporte de ilusão. Ele não é você não leva a balança e a fita métrica para cima do palco. Você leva a ilusão que o teu corpo causa para comparar com o do lado e causar essa impressão pro público. O Derek foi campeão agora, acredito que há rumores que ele pesou 107. O Dauda estava com 132. Mas se você coloca lado a lado, pose a pose, parece até que o Derek é maior em algumas poses. Porque é o fator ilusório. Então ele trazendo condição, que é o fator 3D que o Eduardo sempre trouxe, engana para quem está olhando. Se colocasse, por exemplo, 2014, o Eduardo com aquela condição, do lado de qualquer cara da Open que ficou abaixo ali do top 5, top 4, talvez, iria impressionar muito mais. Pela condição. Ele estava mais leve? Claro. Mas o condicionamento, a proporção, aí conta. Por isso que eu falo que é o big package, é o jeito de posar, o encaixe, a malandragem, tudo isso faz com que o atleta se coloque à frente. O Jay Cutler, quando ele voltou ao trono em 2009, você competiu esse show, você viu ele de perto, né? Tava impressionante. Tava muito seco. Foi o show mais leve que o Jay Cutler fez na vida. E foi o mais impressionante. E foi o mais impressionante. Então esse fator do Pérez de vou impressionar porque eu botei 12 quilos. Não. Se ele fala assim, eu tô com o mesmo peso, mas eu mudei o físico. Ia me chamar muito mais atenção. Porque o atleta mudar o formato do seu shape, do seu físico e manter o peso, para mim, é um X da questão. E não somente colocar o peso em cima. Porque foi outra coisa também que eu bato muito em cima nos dias de hoje. O quanto que vale a pena você ganhar volume e perder... Tirar do volume sacrificar, para colocar... Sacrificar, isso aí. O teu tamanho para colocar uma definição extrema, como a gente que é mais antigo gosta, daquela coisa sliced, né? Mas hoje o pessoal vê muita proporção, a simetria, o shape em geral. Aí fica assim, e agora, para onde eu olho? O campeão atual do Mr. Olympia, o Sansão Dauda, que sobe com 140, 130, mais de 130 quilos, se eu não me engano. Por aí. E em 2011, o Phil Heath, se não me falha a memória, peço perdão caso eu erre, mas ele subiu com 99, próximo de 100 quilos. Ele tem a minha altura, 1,76m, 1,77m. Sim. 99 quilos no Mr. Olympia da Open, sabe? Eu sempre um shape incrível. O Phil, que eu fiquei sabendo disso também, né?
Porque a forma do músculo, o arredondamento, a cava entre um músculo e outro, impressiona e causa esse fator 3D. O Flex Wheeler competia com o Ronnie Coleman, que o Ronnie já batia mais de 17, 18 para cima, e o Flex nunca passou de 105. Então, se você pega um confronto lá de 99, que foi quando o Flex achou que ia bater o Ronnie, só que ele veio mais impressionante ainda, que ele até vira de costas, tira a medalha, fala que não, causou polêmica no mundo todo na época, ele ali estava com esse peso. Só que estava, você olhando o confronto, claro que aí quando você olha num detalhe, o Ronnie tem mais glúteo fibrado, tem mais femoral. Mais condicionamento, mais volume. Mais graining, né? Aquela coisa mais mastigada, assim, que o Flex já não trazia tanto, apesar de ter uma simetria foda e seco até o talo. Só que ele não trazia particularidades que o Ronnie trazia, por isso que nunca levou. Essa questão de sacrificar a definição pelo volume, né, Jorlan? É uma questão até mais específica na Open, né? Porque quando bota a categoria agora tendo que bater peso, a galera fica puxando condição para se enquadrar, né? Sim. Aí tende a ficar melhor, né? Porque eu imagino que o cara Open ele quer ser gigante, e acaba acontecendo isso que o Jorlan fala, que é é difícil o árbitro até acessar e chamar atenção no palco ali. Eu aposto muito no fisiculturismo como uma engenharia, né? Um engenheiro. Tamanho por largura e definição e proporção. Eu ainda acredito, o Eduardo fez uma carreira brilhante, 202 e 212. Mas eu fico pensando, o Bonac disparou na Open. Será que se o Eduardo fosse Open, não aconteceria a mesma coisa? Mas por várias questões ele permaneceu e tá tudo certo, foi brilhante. Mas pelo tamanho e altura que ele tem e o tanto de massa que o corpo dele conseguia comportar, ele destruiria a Open. Que seria um Derek hoje, foi um Bonac até um certo ponto, que agora também já está envelhecendo, o músculo já não está respondendo tanto. Apesar de ter tido uma melhora agora nesse último show, Detroit, se não me engano, né? Mas fica aquele fator, se. E o se. Porque eu acredito que um atleta hoje de 1,68, que é a minha altura, nossa, assim, até 1,72, dentro da Open com proporção de definição é destruidor. É o Derek. Né? Apesar de nem todo mundo é um Dauda, que é grande de tamanho, comporta muita massa e tem uma simetria parecida com o Shawn Rhoden, mais ou menos. Lembrando um pouco, né, do shape dele. A tua aposta agora que o Dauda acertaria, é muito distante, não tem como fazer, mas tu acha que ele vai acertar de chegar numa condição? Ou o Derek tá vindo assim numa... Cara, se o Derek melhorar do que ele tá, fica muito perigoso de tirar ele. Até porque ficou muito oportuno agora, né? Que nem eu falo, o Dauda, ele não veio... É foda falar isso, mas se ele não tivesse entrado nesse show, ele viria como o Mr. Olímpia. Agora ele vem como o segundo do Arnold. É o preço. E o Jolan, onde é que entra o Gudivito nessa história? Vamos ter o Gudivito no Olímpia. Cara, o Gudivito, assim, eu já falei isso com ele pessoalmente. Ele tem uma proporção muito boa, só que eu acredito muito que ele precisa trazer a mesma impressão em cima que ele tem embaixo, que ele impressiona muito mais embaixo do que em cima. Isso é a minha visão. Eu sinto que o peito dele não tem os mesmos cortes não que tem a mesma perna. Fibra. Não estria igual o gasto lateral, não traz essa impressão. É justamente esse aspecto que eu queria ver em cima. Mas eu achei que ele melhorou a linha abdominal. Melhorou. Eu achei que ele melhorou as costas. A proporção também, dorsal, linha de cintura. Expansão de costas muito boa já, mas a duplo bíceps de costas ele trouxe evolução, principalmente também porque os membros inferiores ajudam pra caralho. Mas eu senti o peito um pouco aqui, só que ainda não tem o mesmo aspecto das pernas, né? Eu, cara, de verdade, assim, acho que ele ajeitando esses pontos, né? Não vou menosprezar e esquecer o Rafa, né? Que tá aí também na cabeça, brigando pra ir ali pro top 6, pro top 5. Mas se o Gudivito fizer um bom trabalho, ele pesca isso daí. Porque dentro desse mix ele tem não vou falar, é desafeto de brincadeira, né? Mas o Mark Fitzgerald, né? Que venceu ele no campeonato ano passado. Foi ano passado, não foi? Foi. Né? Martin é um fenômeno, que um atleta extremamente vem jovem. Tendo uma evolução, só que agora, jogando lado a lado, é difícil de julgar. Com esse corpo que o Gudivito estava ontem. Vendo o Martin como estava no Olímpia, que eu vi de perto. Lado a lado, pose a pose. Cara, não sei como ficaria isso agora, não. Eu coloco ali o Samson Dauda e o Derek ali num primeiro pelotão de elite ali, e o Had.
E eu acho que existe um segundo pelotão ali que compõe o top 4, 5 e 6, que tá aberto, cara. Tá aberto. E aí eu acho que tanto o Rafa quanto o Gudvito entram nessa mix, briga ali, entendeu? Certeza. Aí vai, claro, aí depende muito do que vai acontecer nas próximas semanas, mas eu acho que eles estão ali. Mas eu acho que a grande vantagem, eu tava comentando outro até com o Pinduca aqui, cara, a gente tá vivendo uma era em que existem uns físicos muito semelhantes, assim, nos anos 90 e 2000 ali, cada um tinha um biotipo muito diferente um do outro, cara. O Ronnie Coleman completamente diferente do Flex Wheeler, completamente diferente do Kevin Levrone, completamente diferente do Lee Priest, do Tony Freeman. E agora a gente tem, assim, por exemplo, o Derek, muito parecido com o Martin, uma proposta muito parecida até com o Gudvito. Os caras muito baixos, com uma cintura escapular larga, uma dorsal muito grande, pernas grandes, então... Eu acho que vem se perdendo muita particularidade do físico de cada um. Antigamente você colocava um sombreado, você sabia que era o Lee Priest, o Shao Rei, que era o mesmo tamanho, né? Que o Dexter, o Levrone, como você disse, eram completamente diferentes, porém físicos incríveis na sua particularidade. Né? Eram detalhes que faziam com que, por exemplo, um Levrone nunca tenha sido um Olímpia. Então, ontem eu fiz outra live e falaram assim: Jorlan, o Levrone é o rei sem coroa, você acha que ele devia ter ganho um Olímpia? Eu falei, pelo corpo, sim, não por quem estava do lado. Porque, infelizmente, ele pegou caras do lado dele que eram melhores do que ele, mas ele era excelente. Então ele deu azar de ter pego o Dory em 92, ele deu azar de ter pego aquele Ronnie Coleman lá, quando ele estava na melhor versão dele em 2000. Acho que foi 2000? Foi, 2000. Ainda tinha como o Ronnie ganhar em 2002. Foi quando o Ronnie veio muito fino, muito pequeno, para tentar melhorar a linha de cintura. E ele ficou até... Ele ganhou, mas ficou muito revoltado com o que ele apresentou, né? Então, assim, são fatores que você depende muito do outro, não é só da gente. Você, como atleta, sabe disso, todo mundo aqui. Então, tô no meu melhor, eu fiz de tudo, não sei o quê, mas mesmo assim, às vezes não é o suficiente para você chegar naquele cara que tá na posição que você acha que deveria ser sua. Então, cara, o fisiculturismo, eu lembro que uma vez o Kaique falou para mim assim, ele tava muito frustrado com o resultado que ele teve depois do Mr. Olympia, ele me encontrou e falou assim, Edu, eu tenho certeza que de todos que estavam em cima do palco, não teve ninguém que trabalhou mais duro que eu. Eu fiz tudo certo. Cara, mas infelizmente fisiculturismo não é um esporte de quem trabalhou mais ou fez tudo certo. É quem tá melhor. Tem físicos que respondem fazendo menos do que outros. Exato. Né? Exato. Claro que isso não é desculpa para não trabalhar duro, pelo contrário. Mas são físicos que respondem de forma diferente, né, cara? Sim. Não, e como atleta, a gente fica, né, com aquela frustração. Fiz tudo dentro do meu... poder, né, da minha possibilidade. Não é possível que esse cara fez isso. A gente tem isso às vezes. Não é possível que aquele cara agachou mais uma repetição. Não é possível que aquele cara fez aquela repetição. Não é possível que ele não furou a dieta. Não é possível que ele não tenha... Pega lá. E às vezes fez menos mesmo. Às vezes o outro cara fez menos mesmo, mas o menos dele era mais do que o outro, cara. Sim. É difícil comparar. Porque hoje existe um fator que se predomina muito, que é o genético. Todo mundo fala da genética. Então, vamos colocar que todo mundo tem genética e todo mundo tem dinheiro, né? Porque dinheiro é um fator importante também. E todo mundo tem a mesma vida. Quem vai ficar melhor? Quem se esforça mais. Se colocar todo mundo na mesma condição critério de fisiológica, né? Mas isso não é um fator. A gente está lidando com os seres humanos. Por isso, quando a gente chega no Mr. Olympia, às vezes há uma oscilação de colocações ali. Porque, pode ver, a gente tem o top 3 do Mr. Olympia, os 3 já foram campeões. Sim. Justamente porque todos têm genética, todos têm condição, todos têm estrutura para trabalhar. Aí é o detalhe, né? Exato. Não digo nem os 3, né? Acho que todo mundo que tá no Olímpia ganhou um show profissional. Sim. Quando a gente fala de Olímpia, a gente tá então, falando de um grupo muito seleto. Né? Então você vê que aquele cara é o melhor do que ele tá fazendo. E eles estão disputando quem é o melhor de todos. Esse é o julgamento. Então, o fato de hoje, subir no Olímpia. Cara, é o Olímpia, mano. Então, você está disputando com o mundo, mais do que nunca. Qualquer campeonato que sai hoje do nosso país, hoje dentro do país, se vier, veio o gringo aí competir, o Arnold Brasil. Né? Não vem tanto, mas veio. Então, a gente está lidando com o mundo.
Por que tu acha, Jolan, que antigamente, pô, a gente já teve Kai Greene aqui, a gente já teve Brandon Curry competindo aqui. Por que tu acha que os americanos não procuram tanto shows aqui no Brasil? Tu acha que falta o quê? Movimentação por parte dos promotores? Cara, não sei. Eu já ouvi falar que pode ser até fator premiação. Não sei se é a mesma coisa. Premiação. Porque, de repente, para um americano, que a moeda dele vale quase 6 a nossa, não vale tanto a pena ele vir para cá, se dispor, competir, fazer uma dieta numa época que, de repente, não tem um outro show em vista. Porque uma coisa, de repente, o cara vem para cá, ele vai passar por aqui e vai para um outro show pro. Não, agora é uma temporada que tá meio... Teve Detroit agora e não sei o que vai ter agora na frente. Daqui a um mês, uma semana, 2, nada, eu acho. Nada de importante, de significativo. Então o cara pensa assim, cara, de repente não vale tanto o dinheiro para mim, para os grandes, né, caras, talvez. Prefiro ficar por aqui, economizar, fazer minha preparação e seguir em frente pro Olímpia, se a meta dele for Olímpia, ou pegar um campeonato mais próximo e ficar mais pronto para o Olímpia, talvez. Né? Porque é uma data muito distante. O cara pegar a vaga agora e se eu for competir no Olímpia, ele vai ter que ficar segurando aquela onda ali, você, né? Sabe como é que é? Na manha. Ele não tá nem de férias e nem em trabalho. Ele tá ali, ó, em stand-by. E ficar assim, acho que é a pior coisa que tem. Porque tu não tá on fire total e tu não tá de pé pra cima. Então o cara sai do campeonato desse agora, em abril, e vai competir só no final do ano, com mais responsabilidade ainda. Por isso que eu falo, a aposta em cima do Goodvita é o quê? Ele manter a plenitude até lá. Ele tem que ir aprimorando ali, trazer esses cortes que faltam na parte Mas superior. ele vai no Pittsburgh, né? Eu acho que sim. Ele vai subir com o Derek. Ele vai subir Legal. inclusive, Do lado com o do Leandro Derek. Pérez. Isso é bom pra ele. Eles vão Isso é estar bom. agora. Isso é bom pro E- físico, eu acho. Sim, inclusive com o Continuar Leandro tendo Pérez. foco sim. próximo, né? É o que tá falando. E se faltou condição pro Leandro Pérez, cara, ele consegue tentar reverter isso e tentar ser mais competitivo em Pittsburgh, né? Acredito que ele percebeu isso. A gente teve 5 horas de diferença entre as prévias e as finais, eu contei. Cara, o que dá pra mudar em 5 horas? Um pouco de água, cor, pose e tal, mas principalmente na questão estética, água, né? Ele E melhorou. também tem um limite, porque 5 horas também não dá pra mijar 10 litros de água. Sim. Então o Pérez tentou trazer um pouquinho mais, as pernas cortaram um pouquinho mais, mas foi longe de ser o suficiente para bater com o Goodvito, entendeu? Entendi. Você que Então- viu, você viu o show, né? Eu vi, assisti aqui, né? Como é que foi a condição do Pérez, assim? Você achou que veio, faltou essa condição pelo tamanho que ele conseguiu colocar? Faltou. Não faltou um nível, faltou 2 níveis, assim, Entendi. tipo, para chegar. O glúteo, liso, assim, posterior. Ele tentou trazer um pouco mais de corte, estava muito grande, porque o Pérez tem uma linha muito bonita. Então, evidenciou a linha dele, os braços, ombros, mas eu achei que a condição não traz aquilo que tu falou, o 3D, o 4D 3D, ali, isso. aquilo que faz ele parecer maior do que ele é. Exato. Ele estava grande parecendo grande, ele não estava grande parecendo gigante, não parecendo incrível. Incrível, impressionante. Fatiado, é impressionante. Aquele que faltou detalhes para olhar no corpo dele, assim. Sabe aquela coisa gostosa de olhar assim e falar, cara, é tanta coisa para olhar. Não tinha, não fiz mais blocado. E eu tinha visto, acho que uma foto dele de costas, fazendo duplo bíceps, alguma coisa assim. Tinha bastante detalhe, tava com a pele bem fina. E aí fica até aquele questionamento, porque eu já vi isso em outros atletas também. Eu não vi essa Será foto. que, por ser open, o pessoal meio que tá ultrapassando a mão no carb up para tentar chegar do tamanho que impressione, com medo de estar com aquela definição extrema que se apresenta 2 semanas antes, mas para chegar full nesse máximo que ele pode, ele acaba pecando na hora de comer? Será que isso acontece? Então, cara, eu acho que a gente não vê isso na Classic e em outras categorias só pela questão do limite de peso. Eu acho que por isso. A questão do limite de peso, 212, Classic, até a Men's agora, cara, isso salva muito a condição da categoria. Porque a Open, cara, não tem essa força livre, entendeu? Sim.